aluno Fábio Lopes, ele é aluno de licenciatura em matemática, está no terceiro período, e ele está cursando exatamente a disciplina em que nós vamos fazer a pesquisa sobre os obstáculos didáticos encontrados nela. Bom, Fábio, a primeira pergunta que a gente vai fazer é com relação aos obstáculos didáticos que você pode identificar referente à disciplina. Por exemplo, os choques que você encontra com relação àquilo que você tem de conhecimento do ensino médio quando você chega na faculdade, vê a disciplina. O que é que você pode falar sobre isso? Bem, em relação às disciplinas, né, eu estou pagando agora uma disciplina de elementos lógicos e matemática, que essa é a terceira vez que eu estou pagando essa disciplina. E dificuldades, quando você vem numa escola estadual, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem um conhecimento profundo de como é que vai ser trabalhado as disciplinas dentro da universidade, né? A gente que vem de uma escola pública, nós temos uma dificuldade maior. E assim, os obstáculos que eu tenho enfrentado, na verdade, em relação à metodologia de ensino, que muitas vezes é passada para aqueles alunos que têm uma dificuldade maior, outros têm uma dificuldade menor, mas a questão de você estudar a questão da lógica, a matemática, os elementos da lógica, isso implica que nós, como pessoas que estamos entrando na universidade, a gente sente uma dificuldade maior, por exemplo, quando a gente vai estudar um assunto chamado conjuntos, né? Porque a gente tem uma ideia, quando a gente entra na universidade, que conjuntos a gente só estuda na quinta série, então a gente não tem uma filosofia diferente quando chega aqui. Então a gente vê que o conjunto ele é muito importante, principalmente para a gente trabalhar realmente com as proposições, quando a gente trabalha, por exemplo, com o princípio da indução. Então a gente precisa saber para a gente poder empregar realmente nas demonstrações. Certo. Agora, com relação aos alunos que entram, os alunos de primeiro período, você já passou por essa fase? Hoje não, você já tem uma certa experiência com relação à disciplina, porque você já vem acumulando um certo conhecimento com relação a ela. Mas em relação aos alunos de primeiro período, quais as dificuldades que você sente, que eles realmente passam, que eles vêm conversar com você e dizem, não, Fábio, eu estou com essa dificuldade, e que você vê que são obstáculos didáticos da disciplina? Bem, os alunos do primeiro período, quando eles entram na universidade, eles na verdade eles não têm o conhecimento de como é complexo a matéria, porque pensam que é uma matéria simples, mas por ser muito simples, aí acham que vai ser fácil, vai ser tranquilo, e muitas vezes não é. Então precisa realmente, primeiro, ter bastante atenção na hora das explicações, né? Tentar entender a metodologia que é passada. Eu não acho que a metodologia é essencial, eu acho que poderia ser melhorado, mas com relação ao que os alunos vêm aprendendo em relação à disciplina, se ele pegar em casa com calma, entendeu? E procurar os monitores, entendeu? Para tentar tirar as dúvidas, ele pode ter um sucesso maior em relação à aprendizagem. Mas quanto à metodologia, como eu já tenho falado, eu acho que a metodologia ela influencia também na aprendizagem do aluno. Se o aluno ele tem uma dificuldade na metodologia, consequentemente ele vai ter mais dificuldades e consequentemente ele vai ser um aluno que lá na frente vai ter um problema realmente na questão das notas. Com relação aos assuntos, quais assuntos que você teve mais dificuldade? Os assuntos que eu tive mais dificuldades quando eu estudei lógica, principalmente no primeiro período, foi com relação às demonstrações que foram passadas pelos professores que dão a aula de lógica. Então, as demonstrações, a metodologia utilizada, que poderia ser uma metodologia que colocasse o aluno para participar mais das aulas. Eu acho que a participação é importante do aluno para que possa absorver aquilo que ele aprende, que não é somente você fazer só um trabalho somente voltado só colocando lá as demonstrações, mostrando realmente como faz as questões, mas fazer com que o aluno participe, fazer com que o aluno possa realmente fazer os exercícios também junto com o professor. Eu acho importante essa aprendizagem. Agora, eu queria saber com relação às tuas dificuldades com relação à disciplina. Quais os assuntos
que tu sentisse mais dificuldade, por quê, o que é que te levou a sentir dificuldade, qual a metodologia necessária que você acha que poderia ser utilizada para que o aluno crescesse na disciplina. O que é que tu pode falar disso? Em relação à disciplina, assim, os assuntos que eu tive mais dificuldade foi a questão da demonstração com o absurdo, a questão de trabalhar com os conjuntos, né, o princípio da indução, né, que foi um assunto, aparentemente, a gente acha que é um assunto fácil, mas realmente não é um assunto não é tão simples o assunto. E também com relação também a questão daquela tabela verdade também, porque assim, tem alunos que têm mais dificuldade de entender aquela tabela. Mas assim, se você pega uma questão, por exemplo, a gente vem, por exemplo, um ensino médio, por exemplo, alunos que estudam em colégio público, ele tem mais dificuldade de entender realmente como funciona realmente a questão da tabela verdade, a questão dos problemas lógicos, matemáticos. Fábio, e agora que tu citasse, quais os principais obstáculos didáticos que você disse na disciplina? A questão dos obstáculos didáticos, a gente pode citar, eu vou citar alguns obstáculos que eu bem fui vivenciado dentro daquilo que foi passado. A questão da escrita que o professor passa, tá certo, em aula, da forma como ele dispõe os assuntos. Porque eu acho que ele poderia trabalhar os assuntos com mais clareza, né? E assim, na verdade, eles querem cobrar da gente que a gente saiba escrever, tem que escrever como eles escrevem, tem que ser da mesma forma, não pode ser de forma diferente. Então eu acho que primeiro tem que se haver, antes de tudo, eu acredito que um dos motivos que a gente vê que os alunos assim, têm mais essa dificuldade é porque a forma que ele interpreta realmente